Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E, gente, eu com esse negócio de querer gravar, não é? Às vezes me vem alguns insights e eu quero gravar para trazer aqui para o canal. Não sei o que está acontecendo. Eu queria falar hoje sobre o autoconhecimento e sobre corrermos atrás então do autoconhecimento para que a gente atinja a felicidade, para que a gente ao menos esteja no caminho da felicidade. Eu começaria com esse questionamento: você se conhece? São muitas as pessoas, gente, que têm um endereço com uma residência maravilhosa, uma casa fantástica, mas nunca encontraram um endereço dentro de si mesmos. Nunca. Fogem de si mesmo. E aí eu me lembro então do grande mestre, o filósofo Sócrates, né? Não poderia, como filósofo, não poderia deixar de falar de Sócrates com a famosa máxima socrática: conhece-te a ti mesmo. Conhecer, a si mesmo. Meu Deus do céu, é um mergulho que somos chamados a fazermos dentro de nós mesmos. Quantas são as pessoas, quantas, inúmeras, são as pessoas que usam os mais variados mecanismos de defesa para fugirem do encontro do eu consigo mesmo. Então as pessoas usam os mais variados mecanismos de defesa, as mais variadas desculpas para fugirem de si mesmas, para fugirem desse encontro do eu comigo mesmo. Sabe por quê? Porque quando nos encontramos com o nosso eu mais profundo, é necessário que nos posicionemos. Não é verdade? Veja bem, quando o filho assume para a mãe o que ele fez, a mãe tem que tomar um posicionamento. Numa sala de aula, quando o aluno assume o que fez, o professor tem que tomar um posicionamento. Por que será que nós fugimos tanto desse encontro do eu comigo mesmo? Porque quando a gente se encontra com o nosso eu mais profundo, quando a gente de fato faz esse encontro lá com aquilo que a gente não quer enxergar. E por que a gente não quer enxergar? Por que a gente não quer fazer esse encontro? Porque quando a gente encontra com quem de fato nós somos, com as nossas características, com aquilo que de fato nos define, a gente precisa se posicionar. A gente precisa tomar uma atitude quando a gente tem esse encontro do eu comigo mesmo. A gente precisa tomar um posicionamento. E é disso que as pessoas têm medo. Deste posicionamento. Porque posicionar-se é assumir atitudes. Ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar agora uma atitude, eu preciso tomar um posicionamento. Eu tomar um posicionamento é ter atitudes. Ou seja, é ter mudanças. E mudanças assustam. As mudanças sempre assustaram. Na história da humanidade, quando a gente olha as inovações, as mudanças sempre assustaram. As pessoas sempre, num primeiro momento, elas condenam. Elas se assustam com o novo. A mudança sempre amedronta. A mudança sempre assusta. Mudanças assustam. Tiram da posição confortável. As mudanças nos tiram do comodismo, do status quo. Vamos deixar tudo como está. Vamos deixar assim mesmo. Para que mudar? Para que sair desse conforto? Para que sair dessa situação? Quanta gente se assenta no trono da tristeza porque não quer assumir as mudanças necessárias, porque não quer posicionar-se diante de si mesmo. Então a pessoa assume aquela posição de vítima. É muito mais confortável fazer-se de vítima.
Teve um e-mail que uma vez eu fiquei abobalhado lendo o relato. Era um relato de tanta humilhação, de tanto sofrimento, e no fim de tudo, eu nunca me esqueço desse e-mail. No fim de tudo, ela finalizava dizendo: bom, mas também, não é? Ruim com ele, pior sem ele. Meu Deus do céu, eram tantas atitudes de humilhação, eram tantas atitudes de anulação do próprio eu, de mendicância de sentimento, de mendicância de afeto, mendicância de carinho, mendicância de amor, para no fim finalizar dizendo: ruim com ele, pior sem ele. Então para que eu vou me posicionar? Para que eu vou ter atitudes? Vamos deixar do jeito que está mesmo. Então a pessoa se assenta num trono de tristeza e ali permanece, porque ela não quer mudar. Porque mudar não é conveniente, porque mudar assusta, porque mudar requer atitudes e atitudes de coragem. Eu quero. Tem gente que fala que não consegue, quando na verdade a pessoa não determinou. Ela na verdade não quer. É por isso que ela não consegue. Ela diz: mas eu não consigo largar dele, eu não consigo largar dela, eu não consigo. Porque na verdade ela não quer. Está mais cômodo permanecer nessa situação. Ela não acredita no potencial dela. Ela não acredita que ela vai encontrar alguém. Ela não acredita que ela merece ser feliz. Ela se auto-sabota. É a autossabotagem. Eu não mereço ser feliz. No fundo, quando a gente vai fazer uma análise, quando você vai mergulhar dentro de si mesmo, você vai encontrar uma pessoa que não acredita que merece ser feliz. É por isso que eu me permaneço nessa atitude de permanecer nessa situação de tristeza. Por isso que eu permaneço nessa situação, eu me acomodo e me assento neste trono de tristeza. E prefiro me fazer de vítima. Tomar um posicionamento é sair da zona de conforto. É ter coragem e ousadia, gente, para enfrentar e fazer o que no fundo a gente sabe que precisa ser feito. No fundo, a gente sempre sabe o que precisa ser feito, mas às vezes a gente fica maquiando e mascarando para não fazer. Para ter atitudes, é necessário ser jovem emocionalmente, sabia? Que para ter essas atitudes, para ter essa ousadia, para ter essa determinação do querer, para sair da zona de conforto, é preciso ser jovem, presta atenção, jovem emocionalmente jovem. Entendam que eu estou usando uma linguagem metafórica. É necessário ser emocionalmente jovem. Porque, sabe por quê? Porque há jovens com idade emocional muito mais avançada que muitos idosos. Repito, há jovens com idade emocional muito mais avançada que muitos idosos. São pessoas que têm um eu, sabe? Tem um eu que se auto-sabota, faz a autossabotagem, não acreditam em si mesmos, duvidam de si mesmos, são escravos de padrões estabelecidos, são escravos de padrões estéticos, de beleza pré-determinada, são escravos do espelho, são escravos de quantas curtidas se tem no Facebook ou não. São pessoas que mendigam por atenção, mendigam por amigos no Facebook, mendigam por afeto, mendigam, me olhem, curtam, me assediem. São pessoas que se auto-sabotam, são pessoas especialistas em criticarem os outros. Adoram criticar os outros. A coisa mais fácil é fazer a crítica do outro, porque na verdade eu estou fugindo do conhece-te a ti mesmo, de conhecer a mim mesmo, de fazer uma autocrítica. Então é mais fácil eu mudar o foco, é mais fácil eu jogar o foco da crítica no outro do que fazer a autocrítica, do que fazer a crítica do próprio eu. Fazer a crítica do próprio eu não é auto-sabotar-se.
Não é isso. Mas é reconhecer o que de fato eu preciso mudar. É diferente do auto-sabotar. É diferente do duvidar de si mesmo e de se apoiar em coisas externas do que buscar a segurança interna. É muito diferente. A autocrítica é muito diferente da autossabotagem. Ai, gente do céu. São pessoas que criticam os outros, querem tudo na hora. Vocês já notaram que a gente vive, pessoas que, primeira característica, criticam os outros porque na verdade não sabem fazer a própria autocrítica. Querem tudo na hora porque precisa ser tudo ali, na hora. Eu quero agora, eu quero já e eu quero do meu jeito. É o instantâneo, é o rápido, é o agora. E são pessoas que perderam o vigor da vida. Não tem pique para se aventurar, para construir oportunidades. Ficam esperando que as oportunidades venham bater na porta. Não criam oportunidades, não correm atrás, não arregaçam as mangas. Sentam e choram, sentam e esperam as coisas caírem do céu. Sentam e esperam a vontade do destino. O que tem que ser, vai ser. Se é para ser meu, será. O que é meu está guardado. Sabe? São pessoas que então não constroem oportunidades, não começam tudo de novo depois de tropeçar. Pelo contrário, odeiam tropeçar. Xingam as pedras no caminho, odeiam os nãos. Ao invés, claro, gente, eu não estou dizendo que é gostoso tomar não. A gente sempre, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, é porque nós estamos esperando o sim. Mas nem sempre o sim virá. E é aí que eu digo, é aí que eu falo. Quando o sim não veio, é óbvio que quando eu faço alguma coisa é porque eu estou esperando o sim. É óbvio que quando me proponho a fazer alguma coisa é porque eu estou esperando ser aprovado. Todos nós estamos esperando ser aprovados pelas outras pessoas. É óbvio que sim. Mas e quando a rejeição vem? E quando o não vem? Como que nós vamos lidar? A gente pode crescer com esse não. O não é educativo. O não nos mostra muitas vezes o que pode ser feito, o que pode ser aprimorado e melhorado em nós. E é isso que muita gente não aceita. Muita gente não aceita o término. Muita gente não aceita que a outra pessoa seja feliz. Muita gente não aceita o não. Muita gente odeia simplesmente levar o não. E aí começa o processo de autossabotagem. O não me desmotiva, ao invés de eu perceber como eu posso fazer e como eu posso utilizar o não para o meu crescimento. Ao invés do não me desmotivar. São pessoas que não sabem elogiar, perderam a capacidade de elogiar. Não elogiam pais, não elogiam professores. Não elogiam pais, não elogiam professores. Não sabem agradecer a vida. Perdeu-se a capacidade de agradecer a vida, de celebrar a vida, de vibrar com ela, de entusiasmar-se com ela. A emoção fica vagando entre o céu e o inferno. Num instante, estão felizes. E em outro, extremamente mal-humorados. Vão do céu ao inferno em fração de segundos. Gente, a palavra felicidade precisa sair dos dicionários e fazer parte do texto da nossa história. Nós nascemos para ela. Nós nascemos para a felicidade, mas a felicidade é uma conquista existencial na nossa vida. Depende das nossas ações, das nossas atitudes. Eu repito, a felicidade, a palavra felicidade, que é uma conquista existencial, precisa sair dos dicionários e entrar no texto da história da nossa vida. E eu finalizo esse vídeo utilizando-me do Dr. Augusto Cury.
que eu gosto muito. Doutor Augusto Cury. Aliás, vocês já perceberam? Por exemplo, eu sou um filósofo de autoajuda. E estou agora aqui falando de um autor que eu tenho total admiração, chamado Augusto Cury. Vocês já notaram que quantas são as pessoas que só vão ser valorizadas depois que morreram? O que não é o caso do Dr. Augusto Cury, graças a Deus, vivíssimo, com obras maravilhosas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque vocês já notaram que essa é uma outra característica também dessas pessoas? Perder a capacidade de elogiar. Por que muita gente, por que muitos artistas ficaram ricos apenas e tão somente depois de mortos? Porque em vida os outros não souberam valorizar o seu trabalho, não souberam elogiá-lo. Quantas são as pessoas que olham o outro como sombra para o eu? O tu se transforma na sombra para o eu porque na verdade eu estou me auto-sabotando. Ninguém pode se dar bem, porque se o outro se der bem, é uma fatia que ele levou do que eu podia pegar. Quando na verdade eu não percebo que tudo depende de mim. O que eu posso fazer por mim mesmo? O meu potencial está em mim. O meu potencial depende das minhas ações. Agora, tem gente que acha que se o outro se der bem, é como se ele tivesse feito uma sombra e agora não vão enxergar o potencial que tem em mim. É por isso que a gente perde muitas vezes a capacidade de elogiar. Mas tudo bem, deixa eu só falar do Augusto Cury. Quero finalizar com a técnica que ele ensinou do DCD. Duvidar, criticar, determinar. Duvidar, criticar e determinar. Duvidar, eu fiz até uma colinha aqui para eu lembrar de tudo. Duvidar de tudo que nos aprisiona. Duvide dessas coisas. Meu Deus do céu, o filósofo da dúvida, Descartes, a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica, é a dúvida colocada no seu extremo. A dúvida é boa. Duvide de tudo aquilo que te aprisiona. Duvide daquilo, sabe, esses sentimentos que te aprisionam, esses sentimentos que estão te deixando aprisionado. Por que você é prisioneiro? Duvide. Coloque em dúvida, coloque um porquê. Por que eu cheguei nessa situação? Por que estou assim? É um mergulho dentro de si. É a dúvida. Critique. Criticar cada pensamento que nos fere. Critique. Essa é a autocrítica. Critique esse pensamento. Você duvidou dele, agora critique. Faça a crítica desta emoção, deste sentimento, disso que está te aprisionando. E depois, determine. Determinar estrategicamente aonde queremos chegar. Não é o que eu falo aqui? O que eu quero para mim? Muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não quer dar os passos para atingir o que a gente quer. Olá, voltamos lá atrás no exemplo que eu já dei. Eu quero que as coisas caiam do céu. Eu não percebo que eu quero chegar, eu visualizo onde eu quero chegar, mas eu não quero dar os passos para que eu atinja onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu não quero percorrer o caminho. Caminheiro, o caminho se faz caminhando. É necessário que a gente caminhe. É necessário passo a passo. É necessário estratégias. Determine. Determinar estrategicamente aonde queremos chegar em nossa qualidade de vida e em nossas relações sociais. São tarefas fundamentais do eu. E aí a gente volta então no conhece-te a ti mesmo. Você se conhece? Você tem a coragem de fazer esse mergulho dentro de você? Você tem coragem de duvidar, criticar e determinar o que você quer? Não está na hora de fazer? Se você não fizer por você, quem o fará? É aí que a gente começa a andar no caminho da felicidade.
E eu vou te dizer uma coisa, ninguém vai te segurar. Faça isso por você, sabe por quê? Porque você merece. Você merece. Não se auto-sabote. Não faça isso com você. Ame-se. Às vezes a gente quer que os outros nos amem, mas a gente não se ama. A gente quer que todo mundo nos compreenda, mas a gente não se compreende. A gente quer que as pessoas nos respeitem, mas a gente não se respeita. Está na hora da gente fazer isso por nós. Eu preciso fazer isso por mim, você precisa fazer isso por você. Vamos entrar nesse processo, vamos entrar nesse mergulho de autoconhecimento, que, por sua vez, nos trará, sabe o quê? Liberdade, que por sua vez nos trará e nos colocará no caminho da felicidade. Gente, muito obrigado. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Muito obrigado. Um beijo no seu coração. Um forte abraço.